Olá, estudantes da terceira série. Nesse vídeo vamos falar sobre fontes energéticas e exercício físico. Eu sou o professor Giovano e venham comigo. Então vamos lá. Fonte energética e exercício físico. O que sabemos? Você sabe o que são fontes energéticas para os seres humanos? Quais são essas fontes energéticas? O nosso organismo precisa de alimento. Precisa de alimento porque os alimentos são nossas fontes energéticas. E cada alimento possui as suas substâncias químicas, dos quais vão ser transformados pelo nosso organismo em energia. E quais são essas fontes? Você conhece alguma? Vamos conhecer hoje. Então, o que são fontes energéticas? O corpo humano precisa de energia para manter as suas funções vitais. Bem, sabemos que o nosso organismo precisa de energia para a sua sobrevivência. Sem energia, nosso corpo deixa de funcionar. É claro que temos um estoque de energia reservada, vamos entender isso mais para frente. Porém, a gente precisa repor esse estoque, porque se o nosso organismo, principalmente os nossos órgãos vitais, o nosso cérebro, inclusive, que consome muita energia, precisa dessa reposição para que ele continue funcionando. Então, as fontes energéticas são essenciais para o ser humano. Essas fontes energéticas fornecem a energia necessária para manter as suas funções corporais. Quais será que são as principais fontes energéticas? Você conhece alguma? Já ouviu falar de algum tipo de fonte energética? Vamos ver quais são elas. Então, as principais fontes energéticas são carboidrato ou açúcares, proteína, que são os aminoácidos, e os lipídios, também conhecido como as gorduras. E todas essas fontes energéticas vêm dos alimentos que ingerimos. Nenhum alimento é 100% composto por um tipo apenas de composição química. Cada alimento ele tem a sua composição. Alguns terão mais proteína, alguns terão mais carboidrato e alguns terão mais lipídios. Por isso que precisamos ter uma alimentação balanceada justamente para suprir essas necessidades. Vamos entender quais são os carboidratos, o que são e alguns exemplos. Os carboidratos, também chamados de açúcares, são uma fonte essencial para o organismo. Certamente o carboidrato é uma das principais fontes de energia. E alguns exemplos de alimentos que são ricos em carboidratos. Ricos porque, como eu citei anteriormente, nenhum alimento é 100% composto por carboidrato. Mas esses são exemplos de alimentos que são ricos em carboidrato, ou seja, tem uma grande quantidade de carboidrato em relação aos demais. O exemplo, as frutas, o arroz integral, o macarrão integral, os pães integrais, vegetais e etc. Então podemos perceber que os alimentos integrais eles possuem uma grande quantidade de carboidrato em relação aos alimentos que são processados, né? Então, como vemos aqui na imagem, vemos que as massas, né, são ricas em carboidrato. As proteínas são macromoléculas biológicas constituídas por uma ou mais cadeias de aminoácidos, sendo que alguns podem ser sintetizados pelo organismo e outros não. Alguns exemplos de alimentos que são ricos em proteínas: os peixes, o ovo, o leite, a carne, o frango, entre outros. E, por fim, os lipídios, que é um dos principais depósitos de energia, ou seja, os lipídios, né, conhecido como gordura, são armazenados e reservados no nosso organismo, e isso proporciona um estoque de energia que, caso necessário, o ser humano, por exemplo, se esteja perdido numa mata, ele consegue ficar alguns dias sem alimento justamente por esse estoque reservado no nosso organismo. São as moléculas mais eficientes como reserva energética. E quais são os exemplos de alimentos que são ricos em lipídios? Alguns exemplos: abacate, azeite de oliva, a carne bovina, castanha, a linhaça, manteiga, entre outros. E qual que é a relação entre fonte energética e exercício físico? Então, o nosso organismo ele precisa, né, dessas fontes energéticas para a realização do nosso exercício, porque ele transforma a energia química em energia mecânica, chamamos de trabalho. E esses nutrientes que constituem as principais fontes energéticas durante o exercício físico são o carboidrato e a gordura, de acordo com o exercício, o mais ou menos. Nesse vídeo nós falamos sobre fontes energéticas e exercício físico. Espero que vocês tenham gostado e até breve.